Tu se arrepende, mano, dessas paradas aí, de ter lutado, cara? De ter seguido esse caminho difícil? De jeito nenhum. Eu quero que meu filho, se meu filho nunca mais me ver, o dia que ele for me visitar no cemitério, eu quero que ele tenha a honra do pai dele. Da hora demais isso Eu, aí. se eu, primeiro que eu sabia de tudo isso, né? Eu sabia que eles iam me perseguir, eu sabia que eles querem me matar, né, cara? Uma hora eles vão tentar fazer isso aí, talvez eles consigam, mas E o da onde vem, importante, cara, esse seu sentimento de luta? Por que se arriscar? Por que que... Da onde vem a coragem? Da onde vem a fortitude, a força de se manter lutando, mesmo sendo perseguido? consciência de mortalidade, né? Saber que eu não sou um saco de carne que vai apodrecer no chão e secar comigo só, né? Tem coisa a mais, né? Faz A sentido. consciência de mortalidade. O dia que eu enterrei o professor Olavo de Carvalho, eu tive a minha última aula do COF. E foi a aula mais importante que eu tive do professor Olavo de Carvalho. Porque ali eu vi ele morrendo com fé, devoto de Nossa Senhora, pedindo a Deus misericórdia pelos pecados dele. E ali eu vi o professor Olavo de Carvalho cumprir tudo aquilo que ele ensinou no COF. Que nessa terra a gente não leva nada. O homem mais importante do Brasil estava sendo enterrado por uma meia dúzia de pessoas. E num cemitériozinho qualquer, na Virgínia. E eu vi o professor no hospital. Eu vi aquele homem sofrendo e com um tercinho na mão. Foi a maior aula do COF que eu já tive na minha vida. E ali eu entendi, né? Eu já entendi antes, mas assim, aumentou a compreensão, sabe? Falei assim, eu vou deixar essa vida, eu vou morrer um dia. Eu já enterrei muita gente, Monarca. Eu fiquei 6 anos cuidando de moradores de rua. Antes de ir pro seminário, eu fiquei 4 anos no seminário e depois que eu iniciei o trabalho do Terça Livre. Mas antes disso, eu fiquei cuidando de moradores de rua durante 6 anos. Então eu tinha que enterrar morador de rua indigente, né? Que tava com fase terminal de câncer lá em Barretos. Galera de Barretos, que eu tenho uma saudade, tenho maior carinho pelo pessoal até hoje lá. Me ajudavam muito. Tinha um amigo meu que saiu da depressão fazendo trabalho de palhaço para as crianças no Hospital do Câncer. Então eu via muitos pais tendo que levar o filho pela última vez e todo feliz da vida na carcunda porque não sabia se o filho ia continuar, ia morrer. A morte é uma coisa certa. Então eu preciso entender, assim, da mesma maneira que amanhã o sol não vai nascer de novo. É esperado que sim. Então, se ninguém tacar uma bomba nuclear, né? O Só Xandão que pode assim, proibir, né? Também, sei lá. o Xandão pode. Só que a certeza que o sol vai nascer, ela é menor do que a certeza de que todos nós daremos conta das nossas vidas diante de Deus. Porque o homem não é o homem não é mortal, né? O homem ele não é eterno, né? Porque ele teve um início. Mas o homem não é mortal, ele é imortal. Nós vamos morrer, mas um dia iremos ressuscitar e nessa ressurreição a gente vai ter que dar satisfação das nossas condutas diante de Deus, diante daquele que não poderemos fingir nada nem esconder absolutamente nada. E eu quero que meu filho saiba disso, eu quero que meus filhos saibam disso, eu quero que minha esposa saiba disso, que um dia a gente vai ter que dar conta da próxima parada, né, que é o depois da morte. E tendo consciência disso, da mesma maneira que se você estiver andando num trem no deserto, tá demorando muito, você só tem 3 paradas. A primeira parada é a sua infância, a segunda parada é a vida adulta e a terceira já é a última. E aí você vai descer do trem, você vai ir para algum lugar. Só que nesse lugar que você vai descer, você não vai ter como comprar nada. Você vai ter que levar o que você já levou na primeira parada, na segunda parada e na terceira parada. Então você vai ter que colocar na primeira parada, na segunda parada e na terceira parada alimento suficiente para você descer, desembarcar e ter o que comer e poder viver ali naquele lugar. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero que o meu filho entenda que a minha vida aqui ela acaba, mas que eu tenho que construir alguma coisa para o futuro. E para o futuro, não só meu filho, mas sobretudo Deus. Eu quero que eles se alegrem. Deus e minha família se alegrem de saber, olha, o povo brasileiro vai poder olhar para você e não querer se calar. E aqueles que tiverem com dificuldades, com aperto, com a vida sofrida, doída, eu quero que eles saibam que eu estou aqui presente, esperando por eles, para dizê-los que eu amo, como que Deus faz comigo todos os dias nos meus momentos difíceis. Pode crer, cara. É inspirador mesmo o que você falou. E tem tudo a ver com a principal tática do globalismo, que é destruir essa noção de imortalidade da alma, né? É, esse cientificismo, né? É de querer colocar a gente sempre como uma poeira cósmica, sempre relembrar
a insignificância do ser humano numa escala universal, que é uma grande falácia, porque ela pega a significância em tamanho, mas esquece da significância em complexidade, né? Então, por mais que uma estrela seja muito mais gigantesca que nós, as regras, a nossa complexidade estrutural é muito mais complexa do que qualquer estrela, né? Então, E eu aprendi com o Max Cardoso uma coisa interessante, né? Uma relação de causa e efeito. Quem que está mais tempo na linha do tempo? Eu, você ou as estrelas? as estrelas, com certeza. Então, para que eu estivesse aqui, alguma estrela tinha que ter explodido e ter criou a galáxia, certo? Sim, com certeza. Então, num grau de importância, quem é que fez esse design para que a gente pudesse respirar esse ar aqui, que a gente pudesse ter um planeta num lugar onde tem uma certa harmonia, que possa ter oxigênio, possa ter vida, etc. A estrela está para a Terra e para o homem não como um grau de importância superior, mas como uma relação de servil. Ou seja, se ela não tivesse explodido, eu não poderia estar aqui. Então, na verdade, a imensidão do cosmos, ela não mostra o tamanho do cosmos, ela mostra o tamanho do homem. Faz sentido, porque, em última análise, essa construção universal, a coisa mais importante, né, o produto derivado do universo mais importante é a vida. Né? É inegável que é a coisa mais interessante que existe no universo todo que a gente conhece. Então, esse seu argumento faz muito sentido. É um universo... Eu aprendi isso com o Max Cardoso, e não é à toa, né, que Deus quis fazer homem, né, e não pedra, não minhoca. Deus poderia falar com o mundo inteiro e pregar como minhoca. É verdade, é verdade. Ele é Deus, né? Ele poderia ser jumento, ele poderia ser cavalo, periquito, borboleta, podia ser o que quisesse. E Mas ensinar do jeito que ele quisesse. Mas ele escolheu o homem porque o homem é o que mais faz jus à sua imagem e semelhança. Né? Ele fez o homem assim para isso, né? Então eu acho que quando a gente entende a dignidade humana nessa concepção, a ciência toma rumo, a psicologia toma rumo, a política toma rumo, a teologia toma rumo, tudo toma rumo quando você consegue compreender, de fato, nessa relação de causa e efeito, o porquê que existe esse tipo de animal que consegue refletir sobre si próprio. Que tem Eu não posso- consciência, né, da sua própria existência, uma consciência racional, né? É porque é irracional você achar que a inteligência não tem causa. Ou seja, que a inteligência seria causada por uma coisa caótica sem intenção. Não tem como. É irracional isso. Eu falei assim, então você está dizendo para mim que se de alguma maneira um grupo da humanidade ficar 2.000 anos tacando pedra na parede, vai sair tipo uma pintura de, sei lá... De Da Vinci, a Mona Lisa da pedra. Você vai ficar atacando, e numa hora sai uma Mona Lisa. Ou se você ficar jogando tinta durante 2.000 anos na parede, você vai ter Monet. Entendeu? Eventualmente, né? Em alguma das jogadas, vai jogar de um jeito que ele forma uma imagem perfeita e divina, né? Ou seja, é irracional você imaginar que a causa da racionalidade humana também não é racional. Pois é, só a própria existência da consciência dentro de uma realidade já é algo incrível, né? A existência da realidade é incrível, porque se algo existe, quer dizer que o nada não existe, existe algo. Então o nada morreu a partir do momento que existe alguma coisa. Isso por si só já é incrível. Agora, dentro da existência de algo, existe a existência da possibilidade da consciência sobre a própria existência. O que E é mais sublime. é mais uma ordem de magnitude de incrível. Então, eu acho que isso é divino. Eu interpreto dessa forma. E os globalistas... Você consegue, antes de você falar dos globalistas, você consegue entender que a ausência, a pouca quantidade de pessoas que entendem e pensam assim é o que causa toda essa tirania, toda essa revolução? Porque homens que começam a pensar dessa maneira, vai acontecer o que aconteceu com Roma, vai acontecer o que aconteceu com Grécia. Ou seja, eles vão criar coisas belas, vão criar coisas maravilhosas. O processo que nós estamos passando hoje, ele não é político, ele passa pela política. Ele não é um processo de narcotraficantes, ele passa pelo narcotráfico. Ele é um processo muito mais profundo, que é a destruição do homem enquanto tal. Sim, total. E esse, aí voltamos lá para o início da nossa live. Isso é o que o Olavo falou
no artigo dele, O Futuro da Liberdade. Os Estados Unidos ainda consegue ser um lugar, ainda consegue criar beleza, consegue manter beleza, consegue valorizar a beleza, porque a formação educacional utilizada nos Estados Unidos não é essa formação educacional fabricada na Europa que só destrói a inteligência. Pode crer, pode crer. Não. É aquele patrimônio lá de Roma, Grécia, escolástica medieval. Concordo muito com você. A gente tem que ensinar os princípios para a nossa sociedade, né? Qualquer caminho de mudança passa por ter isso acontecendo, né? Não. O problema é chegar no poder para construir isso. Essa é a questão. Não, mas é que tá o ponto. A gente não precisa chegar no poder para fazer isso. Aristóteles não chegou ao poder para fazer isso. Platão não chegou ao poder para fazer isso. Sócrates não chegou ao poder para fazer isso. Ele não estava no poder político, né? Mas existe um outro tipo de poder, entendeu? O Olavo chegou no poder. O poder da consciência das pessoas. Esse é o maior poder hoje em dia. O mundo inclusive, ele roda em cima do que as pessoas acreditam. Então, é preciso que as pessoas acreditem em algo para esse algo acontecer. Então, toda vez que você é uma pessoa como o Olavo, que consegue entrar no imaginário popular e fazer com que ela acredite em coisas como princípios, ele é um cara no poder, na minha opinião. Sim, sem dúvida. Porque isso destrói o moralismo barato, entendeu? Hoje em dia, por que eu enderecei aqui a minha crítica muito mais aos bispos, padres e pastores? A galera tá assim, ó, tá felizona. Eu não tô comendo a mulher do vizinho. Tô pouco me lixando se esses caras estão sendo calados. Ele tá se achando o cristão. A vontade que eu tenho de virar e falar assim, ó, vai tomar no cu. Você é um cristão de merda. Não é cristão, vai pra puta que pariu. Não é. Mas é essa ausência que não pode existir no Brasil. Independente de tudo que possa ser feito, Monark, o que a gente precisa ter no Brasil são essas pessoas de uma personalidade tal que ela não se preocupa com cargo, não se preocupa se ela vai perder a amizade, não se preocupa se ela vai perder o que ela construiu financeiramente. Eu perdi uma empresa milionária, o Monark. Sei como que é isso. Então, você sabe bem, né? Então, assim, eu perdi tudo. Hoje assim, para ajudar minha esposa, eu faço campanha de Pix da conta da minha esposa para ela poder cuidar das crianças. E fico vendendo assinatura no meu site lá, dando aula para as pessoas. Eu não me importo com isso, mas tem gente que pensa que isso é algo que não pode ser perdido. Tem gente que sempre me fala assim, mas se você tivesse moderado o seu tom, você não teria mantido terça livre? A resposta que eu dou para a pessoa é a seguinte, é que você acha que é mais precioso para mim manter o dinheiro do que manter a honra. Não. Pelo contrário, eu estou disposto a perder o dinheiro para manter a honra. Não me peça para dizer que a grama é azul, não me peça para dizer que a censura ela é democracia. Eu não vou falar isso. Sim, mas é raro o pessoal que tem essa hierarquia de valores. É aí que tá o ponto, não pode ser raro, porque enquanto tiver raridade nessas pessoas, não tem o que fazer no Brasil. Sim. Aí tem que confiar em Deus mesmo, realmente. Tem que acreditar que ele colocou dentro da humanidade mecanismos pra gente despertar esse tipo de valores na alma das pessoas. E eu acho que a gente desperta dando exemplo, cara. Então é muito importante o serviço que você tem feito com a humanidade, né? Eu não acho que isso tenha a ver com partido político ou com políticos, né? Eu acho que esse é um serviço que a gente, como seres humanos, faz para a humanidade, e é isso, e a gente espera que a humanidade se fortaleça e você tá dando o seu exemplo, cara. E é um exemplo de alguém que não cedeu, que não falou que a grama é azul, e alguém que sofreu muito por isso, mas que ao mesmo tempo tá aí, tu tá vivo, teu filho tá vivo, sua esposa, eles estão vivos, eles estão bem, eu acredito, apesar de vocês não estarem juntos, e você continua lutando. Isso é uma mensagem de esperança, entendeu? De falar que existe um caminho. Pô, agora você é chamado para dar entrevistas aí nos Estados Unidos, você é alguém com uma história interessante, né? Então, por tudo que você tenha perdido na sua vida, e eu sei que você perdeu muitas coisas, há também aquilo que você tenha ganhado. E eu acho que o que você ganhou é mais forte do que você perdeu, entendeu? Na minha opinião. Não, sem dúvida. Hoje eu sou muito mais rico, embora não com dinheiro, né? Dinheiro, ele, tipo,
ele compra conforto, né? Mas depois do conforto, tem coisas mais importantes a serem conquistadas na vida, né? E se você estiver conseguindo manter um conforto para sua família, se os Pix estiverem chegando aí, que eu espero que estejam, né? Mandem lá para ele fez um serviço para a humanidade, entendeu? Independente de posicionamento político, não é de concordar com todas as ideias políticas do Alan, entendeu? Mas é de reconhecer que ele teve um princípio que é um princípio justo e ele defendeu esse princípio. E para isso a gente tem que não abandoná-lo, entendeu? Porque aí a gente vai estar construindo uma sociedade que não apoia aqueles que lutam pelo certo. E não é uma sociedade boa essa, é uma sociedade que não incentiva as pessoas a lutarem pelo certo. Então, é isso que a gente tem que fazer, entendeu? E isso não significa santificar o Alan, que é um ser humano como todos nós. Nem quero, porque eu sou filho da puta pra caralho. Como todos nós. Mas ele fez algo importante, ele tomou o caminho certo, ele tinha escolha, ele podia ter peidado, entendeu? E ele não peidou. Então, no mínimo que a gente pode fazer é manter um certo conforto para que ele consiga continuar se mantendo nessa luta, porque não é uma luta por ele, é uma luta por todos nós, né, no final das contas. Obrigado pelas palavras, eu digo mesmo, né? Você não tá pagando pouco por isso. E São ninguém vai pagar que lutar, viu? Ninguém vai pagar pouco. O Paulo Figueiredo leu um texto sobre os 56 homens que assinaram a Declaração da Independência dos Estados Unidos e como que a vida deles terminou, né? É de emocionar, assim. Foi na live que eu fiz com ele lá no Locals. E, de fato, a gente está passando por esse período conturbado, difícil, mas eu tenho comigo, né, da mesma maneira, Monark, que o bem, quando consegue o poder político, não consegue fazer tudo o que quer, o mal também não consegue fazer tudo o que quer. Ou seja, vai chegar um momento em que nós poderemos dar a volta por cima, nós poderemos vencer esse momento difícil. Pode ser que a gente esteja mais velho, né? Pode ser que a gente já esteja idoso, né? Pode ser que seja em breve, tipo 5 anos, 10 anos, pode ser que seja menos que isso, eu não sei, né? Só Deus sabe de tudo. Mas uma coisa é certa, o Brasil está crescendo, essas pessoas que estão tomando consciência disso, elas estão crescendo diante da responsabilidade, porque o Brasil nunca teve um grupo de pessoas conscientes que o levantou. Nunca, Monark. Infelizmente. Nunca. Quando o Marquês de Pombal fez toda a merda que fez, não foi assim. Quando veio o primeiro reinado, o segundo reinado, veio a República, depois aquela República Café com Leite, depois o fascismo de Vargas, depois aquela putaria toda que era entre Vargas até o período do regime militar, depois o regime militar mesmo, e depois o pós-regime militar, nunca foi o povo tomando consciência e tomando as rédeas do seu futuro. É a primeira vez que o brasileiro está falando assim, não, eu quero tomar as rédeas do meu futuro. É óbvio que muitas pessoas estão se perguntando, Alan, eu quero tomar as rédeas do meu futuro, mas como é que eu faço isso? É a pergunta que eu mais recebo. E eu sempre falo, olha, seja mais inteligente. A inteligência não é uma coisa que você vai usar depois quando você for se aposentar. Mas, de fato, o Brasil está... quando eu falo Brasil, aquelas poucas pessoas que estão sofrendo, elas estão crescendo muito. E quando essas pessoas crescem, se fortalecem muito, elas amadurecem cada vez mais, elas tendem a incendiar a mente ou o coração de muitos. E isso vai se alastrando. Ou seja, as pessoas não vão querer crescer querendo ser o Lula, querendo ser o Alexandre de Moraes, querendo ser o Dino. Os jovens vão crescer querendo ser o Paulo Figueiredo, a Paula Henkel, entendeu? O ser humano gosta do underdog. Ainda mais a mente do jovem, porque o jovem é o underdog da sociedade. Então, ele gosta de um underdog vencedor, ele torce por um underdog. E vamos ser sinceros, nós somos os underdog aqui da parada, tá ligado? A gente é o lado mais fraco, infelizmente. Mas não há nada que seja ruim que não seja bom também, né? E uma coisa que você tá falando que eu concordo muito é que a nossa luta e o nosso processo de amadurecimento pelo sofrimento nos une de forma orgânica. Porque
Eu e você são pessoas totalmente diferentes, que numa vida passada, né, eu digo, anos atrás, o nosso caminho nunca se cruzaria, sacou? E nossos caminhos foram cruzados por uma luta igual, né? Por Isso uma... é até música sertaneja isso aí, cara. Nossos caminhos foram cruzados. Mas não, mas é verdade, Mas mas é verdade. e eu acho que não só o meu caminho com o seu, mas o seu caminho com outras pessoas e o meu com outras pessoas serão cruzados. E nesse cruzamento formará uma network de pessoas que E é o sofreram. que eu espero, Monark. Eu quero ver todos os antirrevolucionários entendendo a gravidade do problema do Brasil e querendo pensar o futuro do Brasil. Não alguém que venha com receita pronta. Ah, eu sei como solucionar. Não, reunir essa galera. Esse pessoal precisa falar e ouvir todos juntos no mesmo lugar. Sem isso, é impossível. Não tem como a gente ter o Brasil que nós tanto sonhamos sem essa reunião. Com certeza. E pelo fato dela ser orgânica, significa que ela é descentralizada, entendeu? Ninguém escolheu, não teve um cara que nos uniu. Talvez esse cara seja o Alexandre de Moraes, né? Mas não foi intencional, sacou? Portanto, não vai ser formado um grupo subserviente a uma pessoa. Porque não é Tem uma um grupo, pessoa que une o tem uma grupo, entendeu? instituição, né? Exato, é uma ideia. É um grupo de pessoas subserviente a uma ideia, que é uma ideia de liberdade, uma ideia de cidadania. E é isso que tem que reinar um grupo, essa ideia, entendeu? Porque não adianta nada o Bolsonaro tá lá e todo mundo apoiar ele, se ele não tiver por trás de uma ideia, sacou? E seguindo. Então, essa descentralização é a solução, na minha visão, e eu fico feliz que você tenha aceitado aí conversar comigo, agradeço. Tem pergunta? Vamos ler umas perguntas já, mas já deixar o agradecimento de você ter vindo aí. Espero que você consiga nos Estados Unidos abrir a mente do americano, porque uma coisa que você disse é a gente precisa controlar a narrativa internacional para ter ganho de força no movimento. Você tem razão nisso. Então, boa sorte aí. E obrigado por ter vindo aí no Monarch Talks, mesmo que digitalmente, cara. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!